Nunca pensei que minha vida terminaria assim, em silêncio, com uma mala sobre as pernas e o coração em pedaços, viajando no banco de trás do carro do meu filho, rumo a um lugar de onde provavelmente nunca mais voltaria. Disseram-me que era para o meu bem, que precisavam de espaço, que eu não podia mais ficar em casa porque era demais para eles. Mas eu sei o que significa estorvo, um fardo a mais, algo que não se encaixa, algo que incomoda. Se dependesse de mim, você já estaria lá há meses, disse Carla, minha nora, do banco do carona, sem sequer se dar ao trabalho de virar a cabeça para mim. Sua voz era como uma pedra lançada com raiva, com nojo. Minha nora nunca me quis, nunca escondeu, e, no entanto, cada palavra dela continuava doendo como se fosse a primeira vez. Meu filho, Maurício, mantinha as mãos firmes no volante. Não disse nada. Seu silêncio foi ainda mais ensurdecedor, porque ele era meu menino, aquele que jurava que nunca me deixaria sozinha. E agora ele nem sequer era capaz de me olhar no espelho retrovisor. Limitei-me a apertar os lábios. Não ia chorar. Não na frente deles. Não lhes daria esse triunfo. Acariciei o tecido áspero da mala sobre minhas pernas. Essa mala tem mais história do que esta casa que eles compraram juntos. Essa mala me acompanhou quando cruzei o país para dar um futuro melhor aos meus filhos, quando enterrei meu esposo, quando me mudei pela última vez, e agora será a companheira silenciosa do meu desterro. Enquanto o carro avançava, as ruas pareciam se alongar como se soubessem o destino que me aguardava. Lá fora, as pessoas caminhavam normalmente, alheias à minha tragédia. Perguntava-me se alguém mais havia passado pelo mesmo, se outras mães também foram descartadas como uma planta que já não floresce. O lugar tem jardins, acrescentou Carla com voz fria, e atividades. Não é como se estivéssemos abandonando você. Isso era exatamente o que estavam fazendo. Engoli as palavras que queimavam em minha garganta. Se eu falasse, gritaria, e eu não grito. Suportei demais para cair nisso. Limitei-me a observar como os edifícios ficavam para trás. Como meu bairro desaparecia do retrovisor, aquela casa onde criei meus filhos, onde bordei seus nomes nas toalhas, onde cuidei de meus netos quando estavam doentes. Agora não era mais minha. Eu não tinha mais um lugar ali. 2 noites atrás, escutei Carla falando ao telefone por acidente. Ela pensava que eu dormia. Dizia que não aguentava mais, que eu interferia em sua vida, que estava arruinando sua paz mental, que uma velha como eu não tinha por que estar metida em sua casa. Ela disse assim, com essas palavras. Maurício estava lá, não a deteve, não a corrigiu, apenas se limitou a dizer: já está decidido. Meu filho, meu primogênito, aquele que me tomava pela mão quando tinha febre, agora organizava meu exílio. Eles me obrigaram a arrumar as malas. Nem sequer me deixaram escolher o que levar. Carla abriu o armário e começou a colocar roupas velhas na mala. Disse que eu não podia levar muitas coisas. No asilo não há espaço para suas porcarias, murmurou. Guardou a foto do meu casamento, mas esqueceu meus medicamentos. Colocou meus sapatos de inverno, mas deixou de fora meu álbum de fotos. Olhou-me de soslaio e disse: o importante é que esteja agasalhada, como se o frio que eu sentia fosse por fora e não por dentro. Daniela, minha neta, foi a única que me abraçou naquela noite. Disse que me amava, que não entendia por que faziam aquilo. Carla a repreendeu por se meter onde não era chamada. Maurício não disse uma única palavra. Sua covardia doeu mais do que tudo. Durante o trajeto, Carla não parava de falar. Descrevia o lugar como se fosse um hotel, que tinha um refeitório, que os cuidadores eram amáveis, que até haveria outros idosos para socializar, mas cada palavra dela me soava oca, vazia, uma venda para a culpa que ela nem sequer sentia. Além disso, assim você não terá que se incomodar com as tarefas da casa, acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos. A casa, aquela onde cozinhei durante 30 anos, onde lavei, passei, varri, onde limpei vômitos e consolei choros. Essa casa onde ela agora reina, enquanto eu sou a intrusa. Em que momento tudo mudou?
Foi quando enviuvei e me tornei desnecessária, quando quebrei o quadril e precisava de ajuda para me mover, foi quando não podia mais cuidar de meus netos como antes, ou foi simplesmente o passar do tempo que me tornou invisível. Às vezes, acordo no meio da noite procurando o aroma do meu esposo, aquele cheiro de café e tabaco suave. Fazia-me sentir protegida, mas ele já não está. E agora, sem ele, parece que tudo desmorona. O carro virou em uma avenida mais ampla. Reconheci o caminho. Já havíamos passado por ali uma vez, quando levamos um velho amigo ao mesmo lugar onde me deixariam agora. Ele chorou o caminho todo. Eu o consolei. Disse-lhe que não estava sozinho. Que ironia. Já falta pouco, disse Carla, olhando seu relógio. Espero que não haja muito trânsito. Temos um jantar esta noite. Tinham pressa para se livrar de mim. Apertei os punhos, senti a mala tremer sobre minhas pernas. Jurei não desabar. Não lhes daria o prazer de me ver desfeita. E então, justo quando o semáforo ficou vermelho, meu telefone tocou, um som agudo, inesperado, um toque antigo, meu velho celular, aquele que quase ninguém ligava. Carla me lançou um olhar de desagrado. Quem te liga agora? Disparou. Não respondi. Peguei o celular com as mãos trêmulas, número desconhecido. Hesitei e atendi. Alô? Silêncio. 1 segundo, 2, e então a voz. Dona Isabel, sou eu, o Arthur. Sei o que estão fazendo com a senhora. Não diga nada, apenas escute. A senhora não está sozinha. Já estou esperando. O ar me faltou. Era impossível. Arthur, meu primeiro amor, aquele que eu pensava ter perdido para sempre. Como ele soube? Por que agora? Estou bem onde eles estão te levando e não vou deixar que a senhora fique lá. A ligação caiu. Não tive tempo de responder. Carla me observava desconfiada. Maurício continuava dirigindo, mas eu já não era a mesma. Algo se acendeu dentro de mim, algo que eu acreditava apagado, uma chama, uma promessa, e eles ainda não sabiam o que estava para acontecer. Há quem acredite que a gente envelhece de repente, que um dia simplesmente acorda e já não importa. Mas não é assim. O abandono chega lento, como uma chuva que começa com uma única gota e termina afogando tudo. Eu nem sempre fui essa mulher curvada, de olhar cansado e passos lentos. Não, eu fui riso, fui fogo, fui uma mãe que deu tudo, uma esposa que se esvaziou por amor, uma mulher que soube adiar seus sonhos para construir os de outros. Nasci em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, daquelas onde todos se conhecem e ninguém esquece. Meus pais eram gente simples. Meu pai era carpinteiro, minha mãe, costureira. Deles aprendi que o amor se demonstra com atos, não com palavras. Que a dignidade se carrega como um casaco invisível, que a gente deve aguentar, mas nunca se perder. Conheci o Arthur quando tinha 18 anos. Ele era tudo o que uma jovem podia sonhar. Valente, idealista, com um sorriso que derretia qualquer temor. Mas a vida tinha outros planos. Meu pai adoeceu, minha mãe caiu em desespero. Não havia dinheiro, não havia futuro. E Arthur queria percorrer o mundo. Eu precisava ficar, cuidar deles. Escolhi ser filha antes de ser mulher. Ele partiu, eu fiquei. Pouco depois, conheci o Hernani. Não era como o Arthur. Era sério, trabalhador e, sobretudo, seguro. Propôs-me casamento em pouco tempo. Posso te dar estabilidade, ele disse. E aceitei, não por amor, mas por paz. Tivemos 3 filhos. Maurício foi o primeiro. Nasceu em um inverno especialmente frio. Segurei-o em meus braços e soube que tudo valia a pena. Seu choro era meu motor, sua vida, minha razão. Os anos passaram. Tornei-me mãe em tempo integral. Deixei de pintar, de ler, de escrever meus poemas. Cozinhava, limpava, cuidava. Cada manhã começava antes do sol. Cada noite terminava depois que todos dormiam. Doía-me as costas, mas não me queixava. Nunca o fiz. Mães não se queixam. Mães amam, mesmo quando ninguém as vê. Maurício cresceu rápido. Era um menino sensível, terno. Seguia-me pela casa como um patinho. Mamãe, não vai embora, dizia quando eu ia ao mercado.
E eu lhe prometia que sempre estaria ali. Sempre. Eu o levava pela mão ao colégio. Esperava-o sob a chuva com sua capa de chuva azul. Cantava para ele dormir. Curava seus joelhos ralados. Fui seu refúgio, seu tudo. E então começou a mudar. A adolescência foi uma fronteira. De repente, ele já não queria meus beijos. Envergonhava-se que eu o esperasse na porta. Começou a falar com um tom seco, a se trancar no quarto, a desafiar o pai. Eu tentava entendê-lo. É a idade, dizia o Hernani, mas a mim doía, porque cada vez que ele se afastava, sentia que um pedaço da minha alma era arrancado. Maurício entrou na faculdade de Direito, tornando-se advogado, o primeiro da família a conseguir. Estava tão orgulhosa. Chorei no dia de sua formatura e ele me deu um abraço rápido, apressado, como se tanto afeto o incomodasse, mas deixei passar. Sempre o fazia. Foi em uma reunião familiar que ele conheceu a Carla. Carla, seu sorriso era de porcelana, perfeito, seu olhar afiado. Desde o primeiro dia notei algo nela, uma espécie de desprezo disfarçado de cortesia. Falava comigo como se eu fosse uma empregada. Corrigia-me em público. Referia-se a mim em terceira pessoa quando falava com Maurício. Sua mãe não deveria opinar sobre isso. Sua mãe sempre dramatiza tudo. Maurício, no início, a defendia. Dizia que eu exagerava, que era apenas o jeito dela. Mas eu via além. Via como ela me avaliava, como minha presença a incomodava, como ela se interpunha entre meu filho e eu. Cada conversa com ela era um campo minado. Uma noite, enquanto jantávamos, Carla deixou escapar um comentário casual. Quando nos casarmos, precisaremos do quarto de hóspedes para o escritório. O quarto de hóspedes era o meu. Era claro que ela não me queria por perto. E Maurício apenas sorriu. Depois de se casarem, tudo se acelerou. Fui morar sozinha por um tempo. Ainda trabalhava cuidando de crianças, mas a solidão era pesada. Assim, quando caí da escada e quebrei o quadril, Maurício insistiu para que eu fosse morar com eles. Assim cuidamos de você, disse. Mas não era cuidado o que encontrei. Era vigilância, críticas, condições. Carla impôs regras. Não entre na cozinha sem avisar. Não interrompa quando estivermos com visitas. Não dê doces para as crianças. Não as mime tanto. Você as está mimando. Tornei-me uma sombra, um incômodo em um roupão de algodão. Ainda assim, eu continuava cozinhando. Preparava seus pratos favoritos. Lavava suas roupas, cuidava de meus netos com amor, mesmo quando Carla me proibia, porque esse era meu instinto, dar mesmo que doesse, mesmo que ninguém agradecesse. Um dia, escutei Maurício discutindo com Carla. Ela exigia que me levassem para um asilo, que já era hora, que a vida dela estava estagnada, que não podia continuar vivendo como uma velha que julga tudo. E ele não disse que não, apenas pediu um pouco mais de tempo. Na semana seguinte, ele começou a trazer panfletos. Residências de idosos, Recanto da Paz. Só por precaução, dizia, mas seus olhos evitavam os meus. Eu sabia que ele já havia decidido. Então chegou o Natal. Cozinhei o dia todo, fiz pão, peru, rabanadas, ponche, arrumei a mesa com esmero, vesti o suéter que Daniela, minha neta, me deu de presente, esperei. E quando eles chegaram, nem sequer me olharam. Carla revisou a mesa e disse, muita gordura. Isso não é saudável para as crianças. Maurício não disse nada. Naquela noite, enquanto brindavam, sentei-me sozinha na cozinha e chorei pela primeira vez em anos. Não pelo que disseram, mas pelo que não disseram. Porque eu já não era parte, porque já não era vista. E ali soube. Meu lugar não era mais naquela casa. Desde aquele Natal, tudo em mim começou a mudar. Algo morreu naquela noite, algo que havia mantido minhas costas erguidas por anos, mesmo nos piores momentos. Eu me levantava cada manhã sentindo que sobrava na casa como um móvel velho que ninguém se atreve a jogar fora por respeito, mas que estorva. Carla já nem fingia, me ignorava deliberadamente. Se eu falava, ela se levantava. Se eu entrava na sala, ela saía. Dizia às crianças para não passarem muito tempo comigo, para não me darem ouvidos se eu contasse histórias estranhas. Histórias estranhas. Assim ela chamava os contos que eu inventava para eles dormirem. Os mesmos que faziam Daniela rir quando era pequena. Os mesmos que encheram de magia a infância de Maurício.
Os dias se tornaram monótonos, repetitivos, dolorosos. Eu caminhava pela casa como uma sombra. Escutava risadas atrás de portas fechadas, passos que paravam quando eu passava perto. Minhas mãos continuavam cozinhando, limpando, cuidando dos netos quando Carla ia para a academia ou para almoços com suas amigas, mas era como se eu não existisse. Às vezes, surpreendia-me desejando ficar doente apenas para que tivessem que me olhar, para que fossem obrigados a me ver. Mas nem isso a vida me concedeu. Meu corpo, embora cansado, continuava aguentando. Meus pensamentos, em contrapartida, começavam a se tornar mais sombrios. Um dia, Carla organizou um jantar importante. Uns sócios de Maurício viriam. Ela me pediu, com seu tom gélido, que por favor ficasse em meu quarto. Não é pessoal, dona Isabel, é que são pessoas importantes e precisamos que tudo pareça profissional. Profissional, como se minha presença desmerecesse a casa de catálogo deles. Tranquei-me em meu quarto, claro, como uma criança castigada. Escutei as risadas da porta, os brindes, os passos rápidos, e eu sozinha com meu roupão florido e uma xícara de chá frio. Essa noite escrevi em meu caderno. Fazia muito que não o fazia. Estou me tornando invisível, anotei. Cada dia me vejo menos em seus olhos. Cada palavra que não me dirigem me apaga um pouco mais. Carla começou a deixar pistas. Deixou panfletos na cozinha com nomes de residências. Atividades recreativas para idosos, diziam. Um dia, até trouxe uma caixa de papelão vazia e a deixou em meu quarto para quando quiser começar a arrumar. Sem pressa, claro, disse com um sorriso tenso. Maurício parecia ausente. Já não me abraçava como antes. Não me perguntava como eu me sentia. Limitava-se a me cumprimentar de longe com um "Oi, mãe", apressado, antes de subir para o escritório trabalhar. Quando eu tentava falar com ele, ele se distraía com o telefone. "Depois a gente conversa, mãe. Estou com 1000 coisas." Uma tarde, Daniela veio buscar sua mochila escolar. Entrou em meu quarto sem avisar, como costumava fazer quando era mais criança. Abraçou-me sem dizer palavra. Senti que algo nela também estava quebrado. Confessou-me que não gostava de como me tratavam, que havia escutado Carla dizer que já era hora de se livrar da vovó. Ela me pediu para não ir embora, para esperá-la, que ia fazer algo, mas eu pedi que não interviesse. Não queria que a machucassem por minha culpa. Dias depois, Carla me anunciou sem rodeios que já havia falado com uma residência. Um lugar muito bonito, com jardim e atividades. Pessoas da sua idade, dona Isabel, a senhora poderia fazer amigos, retomar seus passatempos. A forma como ela dizia, como se estivesse me fazendo um favor, como se estivesse me libertando, mas em seus olhos havia alívio, não compaixão. Maurício não me olhou quando confirmou. Disse que era melhor para todos, que eu merecia estar em um lugar onde me cuidassem, onde estivesse bem. Ele disse como se estivesse me enviando para um spa, não para um asilo. Senti minha alma cair no chão. Aquela noite arrumei minhas malas, não porque quisesse, mas porque entendi que lutar era em vão. Sentei-me na cama com a mala aberta à minha frente. Cada peça de roupa que dobrava era uma lágrima contida. Guardei meu chale favorito, um par de livros, fotos de meus filhos quando ainda me abraçavam sem vergonha e um caderno velho onde costumava escrever pensamentos. Eu o havia esquecido. Estava no fundo da gaveta. Abri-o e ali estava, uma carta de Daniela escrita com giz de cera quando tinha 6 anos. Vovó, eu te amo até o céu e além. Apertei-o contra o peito e me permiti chorar silenciosamente, como sempre fazia. A manhã seguinte foi cinzenta. Maurício se ofereceu para me levar. Carla ficou em casa. Ele me ajudou a colocar a mala no carro sem sequer um "sinto muito". Sentei-me no banco do passageiro com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. A viagem foi longa, ou talvez curta, não me lembro. Só sei que Maurício não falava. Tinha a vista fixa na estrada e eu olhava a paisagem perguntando-me como havíamos chegado até ali quando eu havia deixado de ser sua mãe para me tornar um estorvo. De repente, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei em atender, mas algo em meu peito me disse para fazê-lo. Vovó, sou eu, a Daniela. Não vá para o asilo. Espere-me. Preciso de você. Não deixe que a levem, por favor. Sua voz tremia. Ela estava chorando. Meu coração parou.
Estou a caminho, disse e desligou. Fiquei paralisada. Maurício me olhou de soslaio, franzindo a testa. Quem era? Perguntou. Ninguém? Respondi, mas minha mente já não estava ali. Algo havia mudado. Daniela, minha neta, minha pequena, havia me ligado porque precisava de mim. Chegamos ao asilo. Era uma construção grande, de muros cinzas e jardim bem cuidado. Maurício estacionou o carro, suspirou e saiu. Abriu minha porta e pegou minha mala. Vamos, mãe! Caminhamos em direção à entrada. Meu corpo tremia, meus pés pesavam como chumbo. Cada passo era uma despedida. E então, quando cruzamos o portão principal, eu a vi. Ali estava Daniela parada em frente à porta, com os olhos vermelhos e a voz firme. Ela não vai entrar aqui. Vem comigo. O silêncio ficou denso. Maurício a olhou com desconcerto. Daniela, isso não é assunto seu. Sim, é. Ela o interrompeu. Ela me criou, me ensinou a ler, me consolou quando você e a mamãe brigavam, cuidou de mim quando eu tinha febre, me contava histórias quando eu não conseguia dormir. É minha avó e não vou deixar que aprendam como se fosse um fardo. Eu não conseguia falar, apenas chorava em silêncio, como sempre fazia. Mas por dentro, algo despertava. E então soube. Isso ainda não havia terminado. Não me renderia sem lutar. Desde o instante em que Daniela apareceu na porta do asilo, senti uma onda de emoções contraditórias que percorreram meu corpo e alma com uma força que eu não experimentava há anos. Sua figura decidida, seus olhos intensos e aquela voz que não tremia ao falar me fizeram sentir que, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente se preocupava comigo. Eu não era a idosa esquecida e quebrada que eles acreditavam, a mulher que não tinha mais nada a contribuir. Daniela chegou como uma tempestade imparável, disposta a romper com anos de silêncios, desprezos e humilhações. Maurício, meu filho, me olhava com aquela mistura de culpa e aborrecimento que eu já havia aprendido a interpretar como indiferença disfarçada. Ele tentou afastar Daniela com um gesto seco, mas ela não cedeu nem um centímetro. A tensão era palpável no ar. Não sabia se ele temia mais a verdade que ela trazia ou a reação de sua esposa, a implacável Carla, que esperava à espreita como uma sombra escura pronta para devorar qualquer tentativa de resistência. Daniela, sem medo, lembrou-lhes que eu não era um fardo, que havia sido a mulher que os havia criado, que me desvelei por eles, que sacrifiquei meus sonhos para que eles tivessem os seus. A diretora do asilo, Dona Eunice, apareceu finalmente, uma mulher de rosto impassível, com aquela frieza característica de quem aprendeu a se desconectar emocionalmente para sobreviver em um lugar cheio de tristezas e abandonos. Ao ver Daniela, seu semblante mudou ligeiramente, como se reconhecesse nela uma ameaça. Mas Daniela não estava para jogos. Com voz firme, pediu uma reunião imediata para discutir minha situação. A diretora aceitou, mas deixou claro que o tempo era limitado e que não toleraria nenhuma cena. Fomos conduzidos a uma pequena sala fria e despersonalizada que parecia projetada para fazer qualquer pessoa se sentir pequena e vulnerável. Daniela começou a falar sem pausa, com uma paixão que quase podia ser tocada. Contou minha história, minha luta, minhas noites em claro cuidando de Maurício quando era criança, os anos trabalhando sem descanso para que ninguém na família passasse fome ou necessidade. Os momentos em que coloquei suas necessidades acima das minhas. Descreveu como, apesar de tudo, nunca recebi mais do que indiferença e desprezo em meus últimos anos. Enquanto escutava as palavras de Daniela, senti que algo dentro de mim despertava. Era como se uma luz tênue se acendesse no meio de uma escuridão que eu acreditava eterna. Eu não estava sozinha. Alguém acreditava em mim. Alguém estava disposto a lutar por minha dignidade. A diretora e o pessoal do asilo não pareciam preparados para enfrentar essa realidade. As palavras de Daniela eram um desafio à sua rotina de indiferença e abandono. Depois dessa reunião, Daniela me levou para a casa de sua melhor amiga, a Ana Cláudia. Um lugar modesto, mas cheio de calor e humanidade, muito longe das paredes frias e despersonalizadas do asilo. Ali, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar, que podia ser simplesmente eu, sem medo nem vergonha.
A amizade e o carinho que me ofereceram foram um bálsamo para minha alma machucada. Passaram os dias, as semanas, e com cada visita de Daniela, meu ânimo crescia. Não era só a presença constante e o apoio incondicional, mas também a esperança que me transmitia. Começamos a planejar um futuro diferente, um futuro em que eu pudesse recuperar minha autonomia, em que não fosse um estorvo, mas uma pessoa com direito a decidir. Mas o inimigo não estava dormindo. Carla e Maurício começaram a enviar mensagens e chamadas com ameaças veladas, tentando fazer com que eu cedesse, que retornasse ao asilo, que aceitasse o destino que haviam decidido para mim sem meu consentimento. Suas palavras eram facas afiadas que buscavam me dobrar, mas desta vez eu não estava disposta a me deixar vencer. Uma carta especialmente cruel chegou uma tarde com palavras que cortavam mais do que o frio inverno. Carla me chamava de fardo, um incômodo, alguém a quem era melhor esquecer. Senti que esse ódio se convertia em um muro que me separava da família que uma vez amei. Mas desta vez eu não estava sozinha para enfrentar essa tormenta. Com a ajuda de Daniela, contatamos um advogado especialista em direitos dos idosos, o Dr. Carlos. Ele nos explicou que legalmente não podiam me obrigar a viver em um lugar contra minha vontade, que eu tinha direitos que deveriam respeitar. Essa notícia foi um farol de esperança no meio da tempestade. Com cada dia que passava, meu ânimo e meu espírito cresciam. Começamos a buscar alternativas para a minha vida. Programas comunitários, atividades para pessoas mais velhas, oportunidades para aprender e compartilhar. Eu já não queria ser uma sombra esquecida, queria ser uma mulher viva, respeitada, com voz e decisão. Mas a batalha era difícil. Carla intensificou seus ataques usando toda a sua influência para manipular Maurício, que oscilava entre a culpa e a resignação. Em um momento, ele quase cedeu, pedindo-me que o entendesse, que só queria o melhor para mim, mas desta vez eu não caí em suas mentiras. Daniela foi minha rocha, minha força. Ela me lembrava a cada dia que eu merecia respeito, que era uma mulher valiosa, que não era um fardo, mas uma pessoa com história e dignidade. Suas palavras foram minha armadura contra o desprezo. Um dia, Daniela organizou uma reunião familiar. Convidou a todos, inclusive Carla e Maurício, com a intenção de enfrentar a verdade e exigir respeito para mim. A tensão era insuportável. As emoções reprimidas explodiam em cada olhar, em cada suspiro contido. Quando entrei na sala, via todos ali, alguns com lágrimas nos olhos, outros com rostos endurecidos, mas todos me olhavam como um fantasma do passado. Com voz firme, embora quebrada pela emoção, comecei a contar minha história. Falei de meus anos de sacrifício, de meu amor incondicional. Da injustiça e do desprezo que havia sofrido, disse-lhes que merecia respeito, que não ia aceitar ser tratada como um objeto descartável, que minha dignidade era sagrada. O silêncio que se seguiu foi pesado, incômodo, cheio de arrependimento e verdade. Alguns choraram, outros baixaram o olhar, e Daniela apertou minha mão com força, transmitindo-me o orgulho e o amor que sentia por mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha voz era ouvida, que minha história tinha um lugar. Essa noite dormi com uma paz que não sentia há anos. Sabia que a luta não havia terminado, mas agora tinha a força para seguir em frente. A dignidade que eu acreditava perdida começava a renascer, alimentada pelo amor de minha neta e por minha própria vontade inquebrantável. Depois daquela reunião que pareceu abrir uma pequena fresta no muro de indiferença da minha família, pensei que as coisas começariam a mudar, mas a realidade não demorou a me mostrar que a batalha que eu enfrentava era muito mais cruel e complicada do que imaginava. A vilã dessa história, Carla, não estava disposta a ceder nem um centímetro. Seu ódio e ressentimento cresciam a cada dia, alimentados pela necessidade de controlar e manipular tudo ao seu redor. O que ela via como uma ameaça direta ao seu poder sobre Maurício e a família, eu via como uma oportunidade para defender minha dignidade e recuperar minha vida. Não demorou muito para que Carla aparecesse com suas verdadeiras intenções. Primeiro foram ligações constantes para Daniela, cheias de insultos e ameaças veladas. Depois vieram as mensagens escritas com palavras afiadas.
acusando-nos de mentirosas, de querer desestabilizar a família, de destruir a reputação de Maurício. Mas o mais doloroso foi quando, das sombras, ela começou a mover seus fios para iniciar um processo legal contra mim, alegando incapacidade mental e perigo para mim mesma, tentando me levar novamente ao asilo, desta vez com ordens judiciais. Foi então que compreendi que a luta não seria apenas emocional, mas também legal. Daniela e eu nos vimos envolvidas em um labirinto de trâmites, advogados, documentos e audiências. Senti que o mundo desabava sobre mim, mas havia algo que ardia dentro de mim, uma chama que se recusava a apagar. Eu não podia deixar que Carla vencesse, não depois de tudo o que eu havia suportado. O advogado que nos apoiava, o Dr. Carlos, foi fundamental. Sua experiência e conhecimento foram como um farol no meio da escuridão. Ele nos explicou que a lei estava do nosso lado, que enquanto eu estivesse em condições de expressar minha vontade, ninguém podia me obrigar a viver em um lugar contra meu desejo. Mas também nos advertiu que Carla usaria todas as suas artimanhas para manipular o sistema e me fazer parecer fraca ou incapaz. As audiências foram terríveis. Sentir-me julgada como se fosse uma criança rebelde ou uma idosa incapaz foi humilhante. Carla estava presente em todas elas, com aquele sorriso amargo e olhar calculista, disposta a me destruir. Maurício, que a princípio parecia estar em meio a tudo, pouco a pouco foi se afastando, deixando que a esposa manejasse tudo. No entanto, houve um momento decisivo que marcou um antes e um depois. Durante uma audiência, um dos meus netos, o João Pedro, irrompeu inesperadamente. João Pedro sempre foi diferente, o rebelde da família, aquele que não se encaixava nas normas, nem nas imposições de Carla e Maurício. Com voz firme e olhos cheios de lágrimas, ele tomou a palavra e falou sobre o amor e respeito que sentia por sua avó. Contou histórias que ninguém mais se atrevia a recordar. Momentos em que eu havia sido seu refúgio, seu consolo, sua inspiração. Foi um testemunho que comoveu até o juiz. A expressão de Carla se tornou de ira contida, mas não pôde evitar que as palavras de João Pedro calassem fundo. Aquela intervenção foi chave para que o juiz decidisse a meu favor, reconhecendo minha capacidade e direito a decidir sobre minha vida. Mas a luta não terminou aí. Carla intensificou suas manobras, usando chantagens emocionais e manipulações para tentar quebrar minha vontade. Maurício se tornou um homem dividido, preso entre a lealdade à sua esposa e o amor por sua mãe. Às vezes me pedia para que eu cedesse, que o fizesse por eles, pela família, mas eu já não podia retroceder. Nesses momentos obscuros, Daniela foi meu pilar. Sua presença constante, seu apoio incondicional e sua valentia me davam forças para seguir. Ela me lembrava que minha dignidade valia mais do que qualquer medo ou dor, que eu merecia viver uma vida plena e com respeito. Começamos a planejar a seguinte etapa: recuperar minha independência, buscar um lugar onde eu pudesse viver dignamente e rodeada de carinho, longe do asilo e do desprezo. Havia encontrado um grupo de pessoas que ofereciam apoio a idosos para viver em comunidade com atividades e respeito por sua autonomia. Era uma esperança real, mas Carla não estava disposta a permitir. Com a ajuda de alguns conhecidos influentes, ela tentou bloquear meus planos. Fez com que revisassem minhas finanças, que questionassem minha saúde mental, que semeassem dúvidas na comunidade. Foi um ataque frontal à minha integridade e reputação. Senti que a sombra da derrota me espreitava, mas então algo inesperado aconteceu. Um velho amigo de juventude, o Sr. Ricardo, apareceu em minha vida. Um homem sábio e generoso que havia sido um pilar em meu passado e agora se tornava um aliado crucial. Seu apoio foi incondicional. Ele me ofereceu sua casa para viver temporariamente e me ajudou a reunir provas e testemunhos que demonstravam minha força e capacidade. Com o Sr. Ricardo ao meu lado, me senti fortalecida. Não só tinha um refúgio, mas também um companheiro que acreditava em mim e lutava comigo. Juntos, começamos a construir um plano para enfrentar Carla e recuperar a paz que me haviam roubado. No meio de tudo isso, Daniela descobriu que Carla havia falsificado documentos para me desacreditar, uma ação ilegal que podia ser decisiva no julgamento. Com essa evidência em mãos, apresentamos uma denúncia formal, um golpe forte que colocou Carla e sua estratégia em xeque.
O ambiente tornou-se cada vez mais tenso. Carla começou a perder aliados. Sua rede de mentiras começou a desmoronar. Maurício, confuso e dilacerado, começou a questionar suas próprias decisões. E eu, apesar do cansaço e da tristeza acumulada, senti uma força nova, uma determinação férrea de não deixar que o ódio e a crueldade vencessem. Cada dia era uma batalha, mas também um passo para a liberdade. Daniela e o Sr. Ricardo eram meus escudos, minha luz na escuridão. Minha família começava a ver em mim algo mais do que uma idosa vulnerável. Viam uma mulher que lutava com valentia, que se recusava a desaparecer sem ser ouvida. A transformação que havia começado meses atrás agora se tornava visível. Eu não era apenas uma sobrevivente, mas uma guerreira. Minha voz, antes silenciada, ressoava forte nos corredores do poder e no coração de quem me conhecia. E então, quando tudo parecia à beira do colapso, chegou a audiência final. Um momento crucial, onde a verdade e a justiça se enfrentariam cara a cara. O peso dos anos, das feridas, da luta, descansava em minhas mãos. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu já havia ganhado algo inestimável, o respeito por mim mesma. O dia do julgamento amanheceu com um céu cinzento, denso e pesado, como se a própria natureza compreendesse a importância daquele momento e se vestisse de luto pelo que estava para ser decidido. Aquele amanhecer não era um simples começo, era uma fronteira entre a esperança e o esquecimento, entre a dignidade recuperada e a prisão invisível que outros queriam me impor. Despertei antes da alvorada, com o corpo cansado, mas a alma acesa em uma chama persistente. Enquanto me olhava no espelho, vi a imagem de uma mulher transformada, uma que havia atravessado tempestades invisíveis e que ainda assim mantinha o olhar firme, embora seus olhos guardassem a tristeza de tantos anos. Lembrei-me de cada ferida, cada silêncio imposto, cada mentira que eu havia suportado, mas também lembrei-me de minha luta, da perseverança de quem se recusa a desaparecer. A mala estava pronta, não só com roupas, mas com todas as minhas lembranças, minhas esperanças e a vontade de demonstrar que eu não era um fardo, mas um ser humano com direito a decidir. O som metálico do zíper, ao fechá-la, foi como o fechamento de um capítulo e o início de outro. Um em que, finalmente, eu teria a oportunidade de ser ouvida. Ao chegar ao tribunal, o ambiente era quase opressivo. A sala estava cheia de rostos que pareciam me julgar antes mesmo de eu falar. Pude sentir a presença de Carla, espreitando e venenosa, com seu sorriso zombeteiro que pretendia me quebrar, e a fria indiferença de Maurício que me trespassava como um punhal invisível. O juiz, um homem mais velho de olhar severo, ordenou o início da audiência, e o silêncio tornou-se absoluto, como um manto pesado que cobria cada palavra que seria dita a seguir. Os advogados de Carla exibiram um arsenal de argumentos frios e calculistas. Pintaram minha figura como a de uma idosa, incapaz, desorientada, uma mulher que havia perdido a razão e que punha em risco não só a si mesma, mas também a família. Suas palavras eram facas que buscavam abrir as feridas do meu passado para me mostrar como uma vítima indefesa, mas o que realmente queriam era tirar minha liberdade. Cada frase ressoava em meus ouvidos como um eco cruel, mas me mantive de pé, com a respiração controlada e o coração batendo forte, consciente de que deveria responder com verdade e força. Quando chegou minha vez, levantei-me com a certeza de que aquela era a minha batalha mais importante. Minha voz, a princípio, tremeu, mas logo se tornou firme e clara. Falei do fundo da minha alma, contando minha história sem rodeios. Com a honestidade de quem sofreu e amou com igual intensidade, narrei os anos de sacrifício, as noites intermináveis cuidando de meus filhos e netos, as lágrimas que ninguém viu e que carregava em silêncio. Descrevi a traição de Carla, suas mentiras, suas manipulações e como ela havia tentado me separar da minha família para controlar minha vida. Falei do meu desejo de viver com dignidade, com autonomia, de ser dona do meu destino e de não ser reduzida a um objeto descartável.
Então, no meio daquele ambiente carregado, surgiu uma voz inesperada. João Pedro, meu neto, tomou a palavra e, com uma sinceridade que comoveu a todos, relatou sua verdade. Falou dos momentos felizes que compartilhamos, de como havia visto a injustiça e a manipulação de Carla e de seu amor incondicional por mim. Seu depoimento foi um raio de luz que atravessou a escuridão do tribunal, um ato de valentia que parecia despertar algo adormecido no coração de quem escutava. Vi em seus olhos o reflexo de uma esperança renovada, e seu apoio foi o escudo que eu precisava para seguir firme. Carla, ao se ver encurralada, tentou reagir com desespero, mas suas palavras soavam ocas e fracas. Maurício, que até então havia permanecido em silêncio, rompeu finalmente com seu mutismo, expressando arrependimento e seu apoio ao meu direito de decidir sobre minha vida. Essa inesperada aliança me deu forças renovadas. O juiz pediu um recesso para deliberar, e durante aqueles minutos senti como a tensão se apoderava do lugar. Lá fora, o Sr. Ricardo e Daniela me esperavam. Seus olhares cheios de ansiedade e esperança eram meu apoio no meio do vendaval. Quando o juiz retornou, o silêncio se fez absoluto. Começou a ler a sentença, e cada palavra que pronunciava parecia liberar correntes invisíveis que me mantinham presa por tanto tempo. Reconheceu minha plena capacidade para tomar decisões, desconsiderou as mentiras e manipulações de Carla e ordenou que minha autonomia fosse respeitada. Foi uma vitória que transcendia o legal. Era um reconhecimento da minha humanidade, do meu direito inalienável de viver com dignidade e liberdade. Não pude conter as lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de triunfo e libertação. Ao sair do tribunal, o peso que carregava há anos desapareceu por um instante. A multidão se dispersou, mas senti o abraço invisível de todos aqueles que haviam acreditado em mim. No entanto, eu sabia que a verdadeira batalha mal começava. Carla não aceitou a derrota e começou a tecer uma rede de calúnias, mentiras e chantagens. Tentou me afastar de meus amigos e vizinhos, semeou discórdia e ressentimento e utilizou todos os recursos ao seu alcance para sabotar minha nova vida. Mas eu já não era a mulher frágil e sozinha que haviam tentado pintar. Com o apoio inabalável de Daniela e do Sr. Ricardo, enfrentei cada ataque com paciência e valentia. Pouco a pouco reconstruí minha confiança. Encontrei em mim mesma a força para seguir em frente e soube me cercar de pessoas que me valorizavam e respeitavam. Mergulhei na comunidade, em atividades que enchiam minha alma e me permitiam reconectar com a vida. Escrevi minhas memórias, uma forma de exorcizar os fantasmas do passado e dar voz à minha história. Conheci novas pessoas que me ensinaram que a velhice não é uma condenação, mas uma oportunidade para renascer e se reinventar. Inclusive, inesperadamente, o amor voltou a bater à minha porta de uma forma diferente, mais profunda e libertadora. Cada dia era uma prova, um desafio, mas também uma vitória. Cada amanhecer me encontrava mais forte, mais segura, mais viva. Finalmente cheguei ao lugar que sempre havia sonhado, uma comunidade onde a velhice era respeitada, onde histórias como a minha eram ouvidas e valorizadas. Ali, fechei a porta do meu passado com um suspiro de alívio e esperança. Havia ganhado a batalha mais importante, a da minha dignidade, a da minha alma. Eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, nunca permitiria que ninguém decidisse por mim. O futuro me esperava, incerto, mas meu, para ser vivido com a liberdade que tanto havia lutado para recuperar. Depois de tudo o que eu havia vivido, a sensação de liberdade era um fogo que ardia em meu peito, uma chama que ninguém poderia apagar. Não era apenas uma libertação física daquele asilo ao qual me haviam querido prender como se eu fosse um objeto esquecido ou um estorvo, mas uma liberdade interior profunda que só pode surgir quando você decide deixar para trás o medo, a humilhação e a tristeza acumulada durante tantos anos. Foi como se uma pesada corrente se rompesse e caísse no chão, ressoando com um ruído surdo que me fez estremecer de emoção e incredulidade. Era realmente livre? Podia começar de novo? Sim, podia, mas essa liberdade não foi fácil nem repentina.
Foi o resultado de uma batalha longa e silenciosa contra as sombras que me haviam perseguido. A ligação que recebi no caminho para o asilo, essa que interrompeu o destino que haviam traçado para mim sem me consultar, foi o início de algo que ninguém esperava. Ao atender, escutei a voz trêmula e arrependida do meu filho Alexandre, que me revelou que, após anos de silêncio e rancor, havia decidido me procurar. Não era apenas uma ligação para impedir que me internassem, mas uma tentativa genuína de reconciliação, um ato de coragem que me comoveu até o mais profundo. Ele me contou que havia percebido a injustiça de seus atos e que queria emendar o dano que me havia causado. Foi um momento de confusão e esperança, uma mistura de emoções que me paralisaram e me encheram de perguntas. Quando cheguei ao asilo, não encontrei a solidão nem a frieza que havia imaginado. Em vez disso, vi Alexandre me esperando com os olhos cheios de lágrimas e a expressão de quem aprendeu a valorizar o que perdeu tarde demais. Esse encontro tão inesperado e tão ansiado foi um ponto de virada em minha vida. Senti que o tempo retrocedia e avançava ao mesmo tempo. Nos olhamos sem palavras a princípio, com o peso de tantos anos acumulados entre nós. Mas, naquele silêncio pesado, havia também a promessa de um novo começo. Pude ver em seu olhar o arrependimento sincero e o desejo genuíno de reconstruir o que havíamos destruído. Os dias seguintes foram uma mistura de reconciliação e reconstrução. Alexandre e eu tivemos longas conversas em que trouxemos à tona as feridas abertas, os silêncios dolorosos e as palavras que nunca foram ditas. Reconhecemos nossas falhas, seus erros e os meus, mas, sobretudo, decidimos não permitir que o passado nos definisse nem nos separasse para sempre. Foi um processo lento, cheio de lágrimas, confissões e perdões. Aprendi que o amor, embora ferido, pode curar se for cuidado com paciência e honestidade. A relação que eu acreditava perdida para sempre começou a renascer das cinzas, e com ela uma nova esperança que me impulsionava a seguir em frente. Mas minha história não se limitou a essa reconciliação familiar. O asilo, que a princípio pensei que seria minha prisão, transformou-se em um lugar de encontro, aprendizado e solidariedade. Ali conheci mulheres e homens que, como eu, haviam sido esquecidos por suas famílias, mas que encontravam nessa comunidade um refúgio e uma nova família. Comecei a me envolver ativamente, organizando atividades, oficinas e grupos de apoio para aqueles que lutavam contra o abandono e a solidão. Foi nesse lugar onde descobri a força da comunidade e a importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Com o tempo, decidi compartilhar minha história com o mundo. Escrever minhas memórias foi um ato de coragem e libertação. Cada palavra gravada no papel era uma ferida que sarava, uma verdade que se tornava visível e uma mensagem que eu queria que outros ouvissem. Meu livro não narrava apenas a história de uma mãe abandonada e humilhada, mas também a de uma mulher que havia encontrado na dor a força para renascer e se reconstruir. A publicação foi recebida com uma mistura de comoção, empatia e admiração. Mulheres de todas as partes me escreviam para agradecer, para me dizer que minha história lhes dava coragem para enfrentar suas próprias batalhas. A fama e o reconhecimento público não eram meu objetivo, mas vieram como consequência natural de compartilhar minha verdade. Participei de programas de televisão, palestras e eventos onde podia dar voz a quem não a tinha. Tornei-me uma ativista pelos direitos dos idosos, lutando contra o abandono, a violência emocional e a indiferença social. Minha luta deixou de ser apenas pessoal, para se tornar um movimento que buscava mudar a percepção e o tratamento em relação aos idosos em nossa sociedade. Enquanto isso, minha vida pessoal continuava evoluindo. Encontrei na amizade sincera e no amor platônico um bálsamo para as feridas mais profundas. Eu não precisava de um príncipe que me resgatasse, mas de pessoas que me aceitassem com minhas virtudes e defeitos, que me acompanhassem sem condições. Aprendi a me amar, a me valorizar e a desfrutar da solidão como um espaço sagrado, onde podia conectar com minha essência e meus sonhos. A paz interior que conquistei foi talvez o maior triunfo de todos.
uma das experiências mais significativas foi o testemunho público da minha neta Valéria, que durante o julgamento a favor da minha autonomia e dignidade falou com uma honestidade e carinho que comoveu a todos. Sua coragem para me defender, para enfrentar a cruel indiferença de sua mãe e advogar por mim foi um ato de amor puro que demonstrou que a mudança era possível. Mesmo em meio ao conflito familiar mais doloroso, Valéria se tornou minha aliada inseparável, a esperança viva de que a família pode ser reconstruída a partir do respeito e da empatia. Ao olhar para trás, compreendi que minha vida havia sido uma jornada escura e tempestuosa, mas também cheia de luz e aprendizados. Eu havia passado de ser uma mulher invisibilizada e maltratada para uma pessoa respeitada e admirada. Não porque a justiça tivesse me favorecido em termos legais, mas porque eu havia recuperado minha dignidade, minha voz e meu lugar no mundo. Soube que o verdadeiro triunfo não estava em vencer outros, mas em vencer meus próprios medos e preconceitos. Finalmente, a frase com que encerrei minha história ressoou como um eco que eu queria que chegasse a todas as mulheres que sofriam em silêncio. Não permita que ninguém decida por você o que você é ou o que você vale. A verdadeira liberdade começa quando você recupera sua voz, mesmo que o mundo tente silenciá-la. Essa frase se tornou meu mantra, meu legado, um chamado à resistência, à esperança e ao amor próprio. Com a serenidade que o tempo dá, olhei para frente com confiança. Sabia que a vida continuava sendo imprevisível, que ainda haveria momentos difíceis, mas estava pronta porque havia aprendido a caminhar na escuridão sem perder a fé na luz. E essa, para mim, foi a maior vitória. Estou sentada nesta velha cadeira de balanço que herdei da minha mãe. Um móvel gasto pelo tempo e pelas lágrimas que um dia derramei aqui, neste mesmo lugar onde tantas vezes senti o peso do abandono e da solidão. A casa está silenciosa, quase vazia, mas dentro de mim há um turbilhão de lembranças que voltam de novo e de novo, como fantasmas que se recusam a desaparecer. Aferro-me a esta calma momentânea, porque sei que é um presente depois de tanta tormenta. Essa tormenta que foi longa, escura e às vezes parecia não ter fim. Ao olhar para trás, vejo a mulher jovem que fui, cheia de sonhos e esperanças, que entregou toda a sua vida e a sua família com amor incondicional. Meu nome é Dona Isabel, tenho 68 anos e durante décadas fui professora, guia e coluna vertebral do meu lar. A mulher que sustentou com suas mãos a vida de seus filhos e netos, acreditando que com seu sacrifício bastaria para ser amada e respeitada. Mas, com o passar dos anos, essa coluna começou a se quebrar sob o peso da indiferença e do esquecimento. Lembro-me das noites em claro, cuidando do meu marido doente, enquanto meus filhos dormiam alheios ao sacrifício que eu fazia por eles. Os dias preparando cafés da manhã, almoços e jantares, garantindo que nunca faltasse nada, que tudo estivesse perfeito para que a família permanecesse unida, mas o amor que entreguei não foi suficiente, não foi correspondido, não foi valorizado. Os primeiros indícios de distância foram pequenos e quase imperceptíveis. Um olhar que evitava, uma mensagem que não respondia, um silêncio que se prolongava. Foi Carla, minha nora, quem começou a traçar a rachadura definitiva em nossa relação. Suas palavras venenosas, sua atitude controladora e manipuladora, sua constante insinuação de que eu era um fardo, um obstáculo para a família. Foi ela quem convenceu Maurício, meu filho mais velho, de que o melhor para mim era um asilo, um lugar onde supostamente me cuidariam melhor. A humilhação chegou lentamente, como uma sombra que cresce sem que a gente perceba. As visitas se tornaram cada vez mais escassas. As chamadas desapareceram e o frio desprezo do meu próprio filho me atravessou como uma faca. Eu me senti invisível, uma sombra na vida daqueles que, uma vez, amei com todo o meu coração. Tentei resistir. Mantive a esperança de que aquele inverno emocional passaria, que o amor voltaria a brilhar em nossa família. Mas um dia, a frase cruel de Carla me paralisou. Seus filhos decidiram que o melhor para você é um asilo, Dona Isabel. Aqui não há mais lugar para você. Foi como uma sentença sem direito à defesa. Eu, que havia dado minha vida inteira, reduzida a um objeto descartável. Guardei silêncio. Minha dignidade era a única coisa que ainda conservava. Peguei minha mala com as mãos trêmulas, deixando para trás a casa onde meus filhos cresceram,
onde construí cada canto com amor e sacrifício. Enquanto me despedia daquelas paredes, perguntei-me como chegamos até aqui. A viagem de carro foi um tormento silencioso. A ligação que recebi naquele momento foi um lampejo de esperança. A voz do outro lado era de Arthur, um velho amigo de juventude. Um homem que nunca esqueceu a mulher que eu fui. Ele me oferecia uma oportunidade, um caminho inesperado para reencontrar a mim mesma. Quando chegamos ao asilo, esperava-me alguém que não só me recebeu com respeito, mas que viu em mim uma pessoa digna, forte, que ainda tinha muito a oferecer. Esse lugar que a princípio parecia uma prisão, transformou-se em um refúgio, onde pude começar a reconstruir minha vida. Com cada dia, entre os corredores silenciosos e as vozes amigas, descobri uma nova família. A amizade de outros moradores, a cumplicidade com quem me entendia, a oportunidade de redescobrir meus sonhos esquecidos. Comecei a escrever minha história, um relato que se tornou um grito de justiça para muitas mulheres que sofrem em silêncio. Minha neta Daniela foi meu farol, uma jovem rebelde e sensível que lutou contra os preconceitos da família, defendeu minha dignidade e me ofereceu seu amor incondicional. Junto com Arthur, que com paciência e ternura me ajudou a curar as feridas do passado, enfrentamos a sombra escura de Carla, que tentou me calar com ameaças e mentiras, mas a verdade, como sempre, encontrou seu caminho. O julgamento foi uma batalha difícil, um campo onde defendi meu direito à vida, ao respeito e ao amor. A justiça se fez presente, embora não sem dor e sacrifício. Mas, além da vitória legal, ganhei algo muito mais valioso: respeito, amor verdadeiro e uma nova família construída sobre a base da honestidade e do carinho sincero. Agora, neste epílogo da minha vida, escrevo com o coração aberto. Cada palavra é uma declaração de força e esperança. Aprendi que a liberdade não é um lugar físico, mas um estado da alma, que a verdadeira família são aqueles que te escolhem a cada dia, não apenas os laços de sangue, e que, embora a escuridão nos cerque, sempre há uma luz que nos guia. Levanto-me cada manhã com gratidão, consciente do caminho percorrido e do legado que quero deixar. Quero que minha história seja um farol para todas as mulheres que ainda sentem o frio do abandono. Uma prova de que a dignidade humana é invencível e que, no fundo, todas merecemos amor, respeito e uma segunda chance para ser feliz. E assim, com a voz firme, mas emocionada, concluo este capítulo da minha vida com uma frase que me acompanha desde então. Não importa quão profunda seja a noite, o amanhecer sempre chega para aqueles que se atrevem a lutar. Esta é a minha verdade, o meu legado e o meu convite a todas as mulheres para nunca deixarem de acreditar em si mesmas e nunca desistirem. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.